Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação da vida. Dai a luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. De que maneira eu posso manifestar esse amor pelo próximo? De que forma eu posso manifestar esse amor? Eu entendi que é através da caridade. Então a Umbanda é uma religião onde você manifesta essa caridade. Meu nome é Juliette e eu sou mãe de Santo Terreiro de Nossa Senhora Santana. Eu sou Arthur Nogueira, professor do estado do Maranhão, umbandista. Meu nome é Salomão Mendes Silva, nome de batismo. A função neste terreiro é como zelador, como pai de santo, como as pessoas chamam, zelador de santo, zelo do santo. Eu me chamo Celson Santos da Silva, sou adepto da religião de Umbanda, faço parte do terreiro de Nossa Senhora Santana. Meu primeiro contato foi quando eu era bem pequeno, levado para um terreiro na cidade de Nilópolis por familiares, presenciando todos os rituais, recebendo passes e conhecendo a Umbanda já desde pequeno. Então eu não iniciei na Umbanda, a minha base religiosa dentro da espiritualidade é kardecista. E a Umbanda eu conheci em 2004, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Ela saiu daqui de Imperatriz, foi morar em Açailândia, e lá eu me apresentei a ela como kardecista e ela se apresentou a mim como umbandista. Meu primeiro contato com a Umbanda desde criança, tinha muitas manifestações, o qual eu não entendia, né? Não era o fato de não aceitar, porque eu não entendia. E até que cheguei na casa da minha mãe de santo, já falecida, passei 13 anos buscando conhecer o porquê, as perguntas, e tinha a resposta. Porque, na verdade, um centro, um terreiro, ela é uma escola. Meu primeiro contato foi pela minha mãe. Ela foi dona de terreiro e depois que ela veio a falecer, eu assumi a responsabilidade espiritualmente. Bom, a Umbanda ela é uma religião de matriz africana, genuinamente brasileira. O fundamento principal é a caridade, depois nós temos o amor e a fé. Foi oficializada aqui no Brasil em 15 de novembro de 1908. Foi anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que manifestou no médio Zélio Fernandino de Moraes. Além do Caboclo das Sete Encruzilhadas, espíritos de povos escravos, né, antigos, negros, africanos, também se manifestaram. E essa manifestação não era comum de acontecer em uma sessão espírita kardecista. A receptividade para com esses espíritos não foi aquela que se esperava. Por isso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se sentiu um espírito diferente, né? Porque foi assim como foi manifestado o sentimento das pessoas que frequentavam aquela religião. Naquele momento, o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou uma nova religião, uma religião que iria atender esta classe diferente de espíritos. Espíritos dos povos escravos, espíritos de todas as categorias que quisessem fazer parte da religião, aderir à religião, fazer parte da corrente, seriam bem-vindas. E ele foi perguntado a ele por que do nome. Por que Caboclo das Sete Encruzilhadas? Ele justificou dizendo que para ele não havia caminhos fechados. A Umbanda é tudo isso, é fé, é esperança, é caridade, é praticar o bem, é buscar a Deus sobre todas as coisas. Deus na Umbanda, a gente tem ele como Olorum, Deus supremo de todas as coisas. Nós usamos a palavra Deus porque é a mais popular, mas se você quiser usar o conceito de Zâmbia, também pode. Na Umbanda, o orixá é uma representação desse Criador.
E essa manifestação de Deus na natureza recebe um nome. E o nome que se dá para essa manifestação é o orixá. A manifestação de Deus no mar é Iemanjá. A manifestação de Deus na terra, nos minerais, é Ogum. A manifestação de Deus nas matas, nas florestas, é Oxóssi. Manifestação de Deus nos ventos, nos raios, é Iansã. Manifestação de Deus nos rios, é Oxum. A manifestação de Deus nas pedreiras, é Xangô. E assim por diante. Os orixás, na Umbanda, são representações do Criador na natureza. As linhas de Umbanda são 7 orixás. Cada orixá ele vem representando a energia da natureza. Muitas pessoas confundem que um orixá ele seria o que trabalha na Umbanda, e não é. Então você tem, na linha das águas, por exemplo, o orixá é Iemanjá, mas a linha de trabalho você tem sereias, você tem marinheiros, você tem todo o povo d'água. O orixá Oxóssi, que seria uma linha de Umbanda, já na linha de trabalho seria o povo da mata, como caboclos, juremas. Então nós não podemos confundir 7 linhas de trabalho com 7 linhas de Umbanda, sendo as 7 linhas da Umbanda os 7 tronos divinos e as 7 linhas de trabalho são então os povos de cada um dos orixás, que são os que realmente vêm trabalhar nos terreiros de Umbanda. A gira é uma louvação aos nossos orixás. Ela é feita para as entidades, para os guias. Os católicos vão à missa, louvar a Deus, agradecer por algum pedido, fazer pedidos. E nós, umbandistas, dançamos para os orixás como agradecimento também pelos nossos pedidos, pela troca de energia pelas pessoas que vêm nos visitar, pelos nossos trabalhos que foi feito, que nós tivemos êxito espiritualmente falando, por todos aqueles irmãos que precisaram da nossa ajuda, e Deus, Olorum, nos ajudou. Então a gente louva, dança, tem as nossas danças para agradecer, para trocar energias com nossos irmãos também. Na Umbanda é típico nós vermos médiuns e adeptos usando colares. Quando a pessoa ela não é da Umbanda, ela é um adepto, então ela usa colares. Já os médiuns usam guias. Os colares são colares que a gente pode usar no dia a dia, que a gente faz também, que a gente pode fazer no dia a dia para ser usado, Agora as guias que a gente tem, que a gente carrega a cada pescoço, cada uma ela tem um fundamento que é uma representação do desenvolvimento do médium, cada evolução que ele vai tendo dentro do terreiro, e também uma forma de proteção, que você se protege de energias negativas, de cada terreiro que você vai trabalhar, que você vai entrar. Então ela serve como proteger de espíritos maus, de correntes negativas. A atuação dela dentro da Umbanda é essa. E a firmeza do médium que a gente tem, que é quando ele está desenvolvendo, para ele não cair, para ele ter uma firmeza espiritualmente, para aquele guia, quando ele receber firme, que a gente fala, não cair nem tombar, que ele possa estar firme. Então a gente tem essas guias como esse símbolo de proteção, símbolo de firmeza. As guias que são utilizadas de contas são heranças do povo africano. Já as guias que são produzidas com sementes são heranças do povo indígena. Como no catolicismo, a Virgem Maria defumou seu Bento Filho, Jesus, então ela estava limpando, ela estava dando pureza, ela estava dando uma abertura, ela estava dando caminho para ele. Então na nossa religião, a defumação significa também uma limpeza espiritual, uma defumação, uma proteção. Então os banhos eles servem para a gente poder descarregar energias negativas, de poder atrair energias positivas, de poder tirar dor de cabeça, de poder aliviar o corpo daquela pessoa que está dolorida fisicamente.
E também existe os chás. O que é o chá? O chá, diferente da defumação, a defumação enquanto faz o equilíbrio do espaço, o banho faz o equilíbrio do seu corpo com o espaço, o chá ele já vai fazer o seu equilíbrio interno. Então você ingere aquela bebida, pode ser de flores, de frutas, de ervas, de pedaço de madeira, depende qual é o tipo de chá que você deseja para o seu caso. E esse chá ele passa por toda a sua corrente sanguínea, faz todo o equilíbrio, faz toda a limpeza do seu corpo e depois ele é excretado naturalmente pelas vias urinárias. E com isso ele retira toda a carga negativa. Então é por isso que é interessante você ver que na Umbanda você tem 3 tipos de limpeza e não necessariamente você precisa dos despachos, porque nós, através da própria natureza, nós conseguimos fazer o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio do corpo com o ambiente e o equilíbrio do corpo internamente. Por isso você tem defumação, banho e chá, e sempre com descarrego e atração. A oferenda é uma entrega, é uma doação que a gente faz para o orixá. A Umbanda não se trabalha com matança, porque, na verdade, a gente já tem o Olorum como ele foi o único salvador e se sacrificou por todos nós. Então, para nós, o umbandista não precisa de sacrifícios para nenhum tipo de trabalho. A Umbanda é a única religião 100% brasileira, nascida em solo brasileiro e que no qual nenhum médium tem poder para matar ou sacrificar qualquer tipo de animal que seja. Se sacrificar, mesmo que seja um mosquito, isso não é Umbanda. A religião de Umbanda é uma religião que ele acolhe todos os tipos de pessoas, né? É uma religião que dá oportunidade não só para o homem ser um sacerdote, mas a mulher também pode ser uma sacerdotisa de Umbanda, né? No terreiro de Umbanda você pode encontrar uma mãe de santo ou um pai de santo. Ele pode ser heterossexual, ele pode ser homossexual, tá? Porque nós, umbandistas, né, nós acolhemos todas essas pessoas, porque foi assim que ela foi anunciada pelo Caboclo das 7 Cruzilhadas. Quando ela foi anunciada, aqui nasce uma religião que vai acolher todas as diferenças, porque o que vale para o Criador não é a matéria, não é a carne, mas sim o espírito. E é este espírito que tem que ser evoluído, que tem que se melhorar, né? É essa energia que tem que se tornar pura. A carne, seja de um homem, seja de uma mulher, seja de um homossexual, né? A religião é bem tolerante com isso. Na verdade, o Olorum, Deus busca o que vem dentro da pessoa, espiritualmente. Ela te vê como uma energia. Ela te vê o que você pode oferecer ao bem ao teu próximo. Ela vê o teu coração, tua mente. Ele não vê a tua parte física, o que tu é, o que tu não é, o que tu pode me oferecer financeiramente. Ele não vê raça, não vê cor. Ele vê energia espiritual. Todos os praticantes de Umbanda, eles têm uma preocupação muito grande em receber as pessoas, porque eles também eventualmente serão convidados para outros, e é claro, eles vão esperar ser bem recebidos, né? Então, são ótimos anfitriões, com uma preocupação muito grande de tentar também desconstruir os estereótipos, os preconceitos que se tem sobre a Umbanda, né? A Umbanda de Imperatriz é uma Umbanda, assim como a Umbanda do restante do Brasil, a gente pode falar do Xangô no Pernambuco, né? Ou dos próprios candomblés da Bahia e de São Luís. Ela acaba, por sua plasticidade, ela acaba assumindo características que são regionais, sobretudo de uma força muito grande do tambor de mina, né? O nosso tambor, ele é tambor da mata. E o que significa o tambor de mina, né? Que são elementos externos ao Maranhão, né? Principalmente os elementos do candomblé, mas como eles se amalgamam e formam uma Umbanda que ela é regionalizada, né? Ela é regionalizada, por exemplo, pela forte presença que Xangô tem nos terreiros, né? Que tem muito a ver com a mineração, tem muito a ver com as atividades econômicas também desenvolvidas
no presente. Nós podemos falar de uma presença muito grande de pretas velhas, de preto velho, de caboclos, que são elementos que estão muito associados à própria perfil socioeconômico das pessoas que praticam a Umbanda, né? Há 20 anos atrás, quando esses terreiros fundaram, eram áreas rurais, eram periferias que não tinham quase nenhum aparato urbano, né? E geralmente a implantação desses terreiros está muito associado à perseguição que eles sofrem, né? Então, buscar uma área periférica ou da zona rural tem a ver com a condição econômica dos praticantes, tem muito a ver com a própria formação da cidade Imperatriz. Eram regiões que estavam próximas à cidade, mas não era a cidade. A cidade hoje é que cresceu e absorveu esses terreiros. Uma das coisas que a gente tem que deixar também como muito sintomático é da ausência de qualquer referência para se chegar a esses terreiros. Ao contrário das igrejas, né, a gente não consegue, a partir da fachada do terreiro, identificar que aquilo ali é um terreiro, né? Então, essa preocupação de se escamotear é também uma preocupação que diz muito da relação do terreiro com a cidade, né? Que é uma relação de poder e é uma relação bastante complexa, bastante tensa, né? Há uma discriminação muito grande perante a sociedade, mas é aquela coisa, não é isso que me faz retroceder, me esconder, não. Isso só serve mais de apoio para mim, para que eu possa mostrar, né, o que eu sou na verdade, porque eu tenho uma missão a cumprir, estou cumprindo. Independente de discriminação, de classe social, eu não me escondo. Eu sou muito feliz por ser um bandista, então eu não tenho esse preconceito. Já tive um dia? Já. Mas depois que eu que eu me solidifiquei da religião, que eu entendi qual era a minha função, o meu objetivo, isso mudou. E quando você quebra o preconceito dentro de você, né? Quando você rompe essa barreira, fica fácil também de você ajudar as pessoas lá fora a romper a barreira do preconceito também em si, né? E a ideia que eu passo hoje para as pessoas a respeito da religião é que elas têm que vir mesmo para conhecer, né? Para entender o que é a religião de Umbanda. Que eu acredito que quando elas passam a conhecer a religião de Umbanda, elas passam a respeitar. E muitas pessoas dizem, porque a sua religião adora uma imagem de pau, de pedra, de barro, de gesso. Sim, nós sabemos que ela é de tudo isso e nós sabemos que se ela cair, ela vai quebrar. Só que a nossa fé não quebra com ela. O preconceito, ele é bastante forte, sobretudo para aqueles que não conhecem a Umbanda, né? Que diga-se de passagem que é a maioria das pessoas, né? Eu já percebi presença, não de preconceito, mas de intolerância, né? Como, por exemplo, a chegada de bêbados, de polícia, né? No momento em que está acontecendo algum rito, né? Isso é bastante forte. Um outro elemento que eu acho que é bastante importante também, e é uma mensagem positiva que a Umbanda passa para nós, é da questão de gênero, né? É uma religião dominantemente feminina, e a tolerância e a aceitação da presença de homossexuais dentro da Umbanda, seja homens ou seja mulheres. Isso é algo que está nas próprias entidades, né? Os orixás, como por exemplo Oxumaré, né, são entidades que têm esse caráter do masculino e do feminino, e que se a gente for olhar para outras religiões, as grandes religiões tradicionais, todas elas trazem esse elemento como um elemento humano, né? A presença das diversas sexualidades, né? Então a diversidade, ela, no caso específico da Umbanda, ela é vista também como um elemento muito forte, muito importante. Eu sou o tipo de pessoa que eu deixo bem claro a minha religião, porque ser umbandista, para muitos, inclusive para alguns umbandistas, é viver na clandestinidade. A pessoa, ela sabe que se ela disser que ela é umbandista, ela será afastada de alguns meios. Eu não tenho essa preocupação. Eu creio que da mesma forma que eu aceito meus amigos, meus colegas, meus familiares com suas crenças, eles têm que me aceitar
com a minha. Se eu quero que o meu irmão me aceite, eu também tenho que aceitá-lo. Então, se ele quer que eu o aceite, ele deve me aceitar também. Eu não tenho problema algum em dizer que sou da Umbanda, eu defendo a minha religião, defendo o nosso Deus, que é único, que é igual para todas. Quando se pergunta sobre qual é a contribuição que a Umbanda tem a dar para o mundo, é unânime a questão do amor, é unânime a questão da tolerância, né? Porque é isso que eles sentem falta, né? Então é muito bonito porque eles estão justamente tentando dar aquilo que a sociedade não dá para eles, né? Que é de compreensão, que é de tolerância, que é de acolhimento. Há um trabalho social muito forte na Umbanda também, com alcoólatras, né? Com dependentes químicos. Então a Umbanda ela não é restritiva, né? Pelo contrário, ela tem uma preocupação muito grande em respeitar também a espiritualidade e a religiosidade das outras pessoas, né? Porque hoje eu posso ver que existe o bem, existe o mal, mas que Deus ele é tudo. Uma das principais coisas que eu tinha medo era de perder minha mãe. Achava dentro de mim que se eu perdesse ela, eu não ia ter mais vida. Então, quando isso aconteceu, eu pude observar que Deus me segurou, que Ele disse, eu estou aqui. E que a gente tem que entender uma coisa, quando você perde uma pessoa amada, você vai sofrer. Mas que você tem que entender que para Deus é um filho que está voltando a casa. Deus está abraçando aquela filha. Então, ela está se livrando de coisas ruins aqui na terra. Então, ela está se libertando, ela está buscando um caminho espiritual de viver eternamente, que a gente acredita na reencarnação, na vida eterna. Então, isso que me mudou, em saber que nada é impossível, tudo é possível. Basta você crer e você ter fé dentro de si que Deus é tudo. Que a nossa Umbanda é uma missão, ela não é opção, porque não se opta ser médium. Eu quero ser um médium, não. Então, é uma missão que se cumpre e eu cumpro por amor, desde que eu entendi, que eu busquei conhecer e tive uma resposta do mundo espiritual. Então a Umbanda mudou a minha vida quando eu identifiquei que nós não precisamos de nada do que tem nesse mundo. A única coisa que nós precisamos é o quê? É paz, respeito, felicidade. Eu encontrei sentido na minha vida aqui na Umbanda, porque eu estou trabalhando para a humanidade. Eu estou manifestando amor pelo próximo e seguindo o mandamento de Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. E eu manifesto esse amor aqui na Umbanda. Por isso, eu me sinto bem aqui. Por isso eu sou um bandista.